as leis da física. Nas leis da física, nós falamos sobre aderência e agora vamos falar sobre a transferência de massas. O que é transferência de massas? A transferência de massas é a troca de peso do veículo que acontece entre o eixo traseiro e o eixo dianteiro. A transferência de massas acontece quando o veículo em aceleração, ele tende a concentrar-se o peso no eixo traseiro. Então nós estamos acelerando. Quando nós vamos acelerar o veículo, estamos em aceleração, o peso do veículo ele vai para o eixo traseiro. E quando nós freamos, o peso do veículo ele transfere-se para o eixo dianteiro. Então isso é transferência de massas. É a troca que acontece, é a troca de peso do veículo entre o eixo traseiro e o eixo dianteiro. Em aceleração, o peso concentra-se no eixo traseiro. Quando em deceleração, ou seja, na frenagem, o peso transfere-se para o eixo dianteiro. A força centrífuga. A força centrífuga é a força que tem a tendência de jogar o veículo para fora da curva. Então nós estamos em uma curva, então por algum motivo que depois nós vamos entender melhor, o veículo ele vai ser jogado para fora da curva. Então isso é uma força centrífuga. E a força centrípeta? A força centrípeta já é a força que tem a tendência de jogar o veículo em sentido de dentro da curva. Nesse caso, nós vamos fazer o que para entender isso melhor? Nesse caso, agora nós vamos misturar aderência mais transferência de massas mais força centrífuga. Em outra situação, aderência, transferência de massas, mais força centrípeta. A união dessas forças, nós vamos ter resultado do comportamento sub e comportamento sobre esterçante. O que é o comportamento sub e o comportamento sobre esterçante? Comportamento sub e comportamento sobre esterçante, subesterçante, é como se fosse a força centrífuga, explicada nos seus mínimos detalhes. E o comportamento sobre esterçante é a força centrípeta, também explicada nos seus mínimos detalhes. Essas duas forças é o desequilíbrio do veículo quando ele chega no centro da curva. Por isso o nome, centro-fuga. Então, centrífuga, a partir do centro, o veículo será jogado para fora da curva. A centrípeta, a partir do centro, o desequilíbrio do veículo segue em sentido para dentro da curva. Então, vamos lá explicar nos seus mínimos detalhes os comportamentos sub e sobre esterçante. Sabemos que tudo inicia quando o veículo encontra-se em velocidade. É uma lei da física. E nas leis da física, a palavra-chave é a velocidade. Se não houver velocidade, não aplica-se a lei da física. Então a palavra-chave é a velocidade. Então o veículo encontra-se em uma curva. O veículo encontra-se acelerando. Se o veículo encontra-se acelerando, onde está concentrado o peso do veículo? Vamos imaginar que esse aqui seja um veículo. Então o veículo está
acelerando. Acelerando, o peso do veículo, ele concentra-se no eixo traseiro. Então, onde entra a transferência de massas. Ok? A partir do momento que o peso está concentrado no eixo traseiro, o eixo dianteiro ele vai ficar mais leve. Lembrando que o veículo ele encontra-se em uma curva. Vamos pegar o limite da curva. Esse é o limite. E esse é o limite. O veículo encontra-se então em aceleração. O peso está concentrado no eixo traseiro. Então o eixo dianteiro ele vai ficar mais leve. Então é como se o eixo dianteiro ele levantasse. Nesse caso, o que vai acontecer? O motorista ele vai virar. Como o veículo não tem atrito no eixo dianteiro, ele não tem peso no eixo dianteiro, é como se a roda estivesse para o ar. Então ele vai virar e o carro não vai obedecer. Mesmo estando com as rodas viradas, o veículo ele tem a tendência de ir para fora da curva. Então esse é o comportamento subesterçante. Comportamento subesterçante. O comportamento subesterçante é quando o veículo encontra-se em aceleração, o peso concentra-se no eixo traseiro, o veículo ele vai perder a aderência do seu eixo dianteiro e a partir do centro da curva, o veículo será jogado para fora. Esse é o comportamento subesterçante. E o comportamento sobreesterçante? O comportamento sobreesterçante vai ser, no caso agora, a aderência mais a transferência de massas e a força centrípeta. Eu sei que se o veículo encontra-se em uma curva, o peso, ele acelerando, o peso está concentrado no eixo traseiro. Tudo bem? Veículo equilibrado até o centro. Tanto no comportamento sub como no comportamento sobre, o veículo está equilibrado. A partir do centro da curva, nós precisamos que o veículo esteja totalmente equilibrado, que ele tenha aderência na dianteira e que ele tenha aderência na traseira. Então nós temos aqui o equilíbrio do veículo. O equilíbrio, duas setinhas jogando para fora e duas setinhas jogando para dentro. O comportamento sub e sobreesterçante é o desequilíbrio aqui dentro. Então, como ele entrou na curva em alta velocidade, o eixo dianteiro está mais leve, ele tentou direcionar, o veículo não obedeceu e foi jogado para fora. Já no comportamento sobreesterçante, o veículo encontra-se dentro da mesma situação. Só que, por algum motivo, por alguma circunstância, o motorista, o condutor do veículo, ao chegar no centro da curva, quando ele estava virando o volante, quando o veículo estava direcionando, surge um animal na curva. De repente surge um animal na curva. Ao surgir esse animal na curva, o condutor ele tem que frear bruscamente. Ele se assusta e tem que frear o seu veículo. Às vezes alguém vai achar que isso aqui não é um animal, tá, gente? Isso aqui é um animal, isso aqui é uma imagem aérea, tá bom? Porque, ó, na realidade, ó, é como se fosse, ó, uma vaquinha aqui, ó. Só faltou o chifre, porque tá olhando por cima, tá vendo? Ó, vamos pôr o chifrinho aqui, ó, pra ficar melhor. Beleza? Então, ó, vamos pôr o rabinho também, ó. É uma vaquinha, tá bom? Então, nesse caso, quando surge esse animal na curva, ele pisa no freio. A partir daí,
dá início ao comportamento sobre-estressante. Ao utilizar o freio, o peso do veículo ele é transferido violentamente para o eixo dianteiro. A partir do momento que esse peso é transferido violentamente para o eixo dianteiro ele vai participar como se fosse um eixo fixo. Então lembra das setinhas que nós tínhamos aqui, ó, que estava jogando o veículo para fora e as setinhas que estavam jogando o veículo para dentro? Agora vai haver o desequilíbrio dessas forças. Se esse eixo participa como se fosse um eixo fixo, então é como se ele estivesse fixo ao solo, essa seta será anulada, essa seta vai continuar a agir. Então o veículo ele vai seguir a traseira do veículo, vai continuar sendo jogada para fora, enquanto o veículo vai girar no sentido interno da curva. Então ele vai girar nesse sentido da curva. Então esse é o comportamento sobre-estressante. É quando o veículo encontra-se em deceleração, surgiu a situação, ele encontra-se em deceleração, o peso é transferido para o eixo dianteiro, o veículo, a traseira vai ser jogada para fora e o veículo será jogado imediatamente, sairá em sentido de dentro para o sentido interno da curva. Então esse é o comportamento sobre-estressante. Quando o veículo em deceleração em uma curva tende a concentrar mais peso no eixo dianteiro, o veículo vai desgarrar o eixo traseiro. Então agora, o que vai acontecer? É aquela situação agora. Ele está na curva, ele está virando. Quando ele está virando, o que vai acontecer? O peso vai ser transferido para frente, o peso será transferido para frente. O peso foi transferido para frente, então o eixo dianteiro ele vai participar como se fosse um eixo fixo. Então o que vai acontecer? Ele vai ficar aqui e o veículo vai girar para dentro da curva. Ele vai fazer isso aqui, jogou para cá, a traseira vai para fora e o veículo vai para dentro da curva. Então o comportamento subestressante é a força centrífuga explicada nos seus mínimos detalhes. O sobreestressante, a força centrípeta também explicada nos seus mínimos detalhes. Força centrífuga é a força que tem a tendência de jogar o veículo para fora da curva. E a força centrípeta, a força que tem a tendência de jogar o veículo para dentro da curva.